Você acha que existe uma possibilidade de aliar o teu trabalho com inteligência artificial ou ele é uma ameaça para outros especialistas de Eu sou artificial? apaixonada por inteligência artificial. A gente usa muito na Rugido, só que a gente usa com estratégia. Como tudo, né, tem o positivo e o negativo, tem luz e sombra. Se você não souber usar, você vai ser mais um falando um monte de bobagem na internet. Antes de começar o papo, eu quero falar duas coisas para você, expansionista. No papo de expansão, falamos muito sobre crescimento. E quando falamos de expansão, nada mais importante do que empresas que fazem isso com propósito. Por isso, nós convidamos a CS Group para serem patrocinadoras. Eles sabem e eles compartilharam também dados de pesquisa de quanto as empresas crescem quando elas cuidam bem de pessoas. Esse é o primeiro passo para o negócio crescer com solidez. E por fim, a Panelaço Pet, que está criando oportunidades incríveis para quem deseja realmente fazer parte do mercado em expansão. Eles não apenas produzem produtos de qualidade para os pets, mas agora estão abrindo as portas também e expandindo para novos distribuidores. Crescer é bom, mas crescer juntos é ainda muito melhor. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Hoje eu estou aqui com uma jornalista, empresária, mãe, uma mulher de sucesso, uma daquelas histórias inspiradoras de pessoas que saíram dos seus trabalhos, que desenvolveram uma carreira dentro de empresas e impactaram a sociedade. E nós sabemos que para impactar o Brasil precisa ser porreta. Então seja muito bem-vinda ao Papo de Expansão, Dani. É um prazer recebê-la. Obrigada. Você sabe que nossa curadoria é bem chata. Uhum. Então, nem sempre a pessoa ela tem que ser o Neymar. Uhum. Nem sempre a pessoa tem que ser a pessoa que é o cara, o executivo que está trabalhando naquela empresa. Uhum. A gente, muitas vezes, quem senta nessa cadeira são as pessoas que expandem a sociedade. Legal, bacana. Então, a gente faz uma curadoria, vê a história, identifica, fala, essa história aqui é muito legal, que pode inspirar outras pessoas a fazerem essa jornada. Uhum. Eu sou casado com uma médica e ali ela fez a mesma coisa, sabe? De trabalhar numa empresa, largar uma empresa, abrir uma empresa, ter filho. É difícil, eu acompanhei do lado a lado. De vez em quando, eu até hoje fico cansado só de ver ela. Vocês têm duas meninas, né? 2 meninas. Legal. Mas tem sido divertido, né? Aprender o empreendedorismo feminino, a visão que ela tem, sem ela deixar de ser mãe e esposa, sabe? Isso é muito legal. Eu acredito muito em parceria, assim. Eu acho que cada vez mais... acho que a gente talvez tenha ido para um extremo, né? A sociedade tem esse movimento pendular. Às vezes a gente vai para um extremo e volta para o meio, e eu acho que a gente está caminhando de volta para um equilíbrio e para um entendimento de que pode ser uma parceria, né? Ninguém precisa ser melhor que ninguém ou estar acima que ninguém. Não tem competição. Não, aliás, não deveria, né, ter competição. Sim. Mas você sabe que teve uma... Para a gente começar, já é meio polêmico. Teve uma pessoa famosa que falou algo na internet, assim, do tipo... Deus me livre, mulher CEO, né? Que as pessoas não leram tudo. Porque como que o jornalista fala? O headline. O headline foi tão forte que o ser humano não conseguiu pensar o resto, não começou a ler. Eu não estou falando sobre opinião nem nada disso, mas se você pega e lê as vírgulas que ele escreveu, ele fala assim, ele estava falando da esposa dele. Talvez eu não me expressaria com esse jeito, teria cuidado, trabalhei muito tempo na Samsung, eu tinha que tomar cuidado com cada vírgula. Né? Mas o que ele estava falando era sobre a questão de desgaste, energia, etc. Mas com aquela headline é impossível você querer raciocinar e tentar dar razão, né? Então você fica numa situação difícil. E eu vejo a minha esposa, igual eu estava dando um exemplo. Ela muitas vezes está cansada. Eu falo, quer saber? Desencana, vai lá descansar, deixa que eu toco aqui e vai embora. Porque é muita pressão. Na Samsung, era tão complexo lá, que tinha momentos que eu tinha que ser muito enérgico. E aí você não olha se é homem, se é mulher, se é criança, se é adolescente, se é preto, se é branco, se é japonês, se é húngaro. Você tem que ser enérgico para fazer o negócio acontecer. Com certeza. Né? E nós temos as nossas emoções do lado e as histórias. Então, não é tão simples assim, né, o jogo. Não é nada simples, né? Mas eu costumo dizer que quanto maior a audiência, maior a nossa responsabilidade.
Ah, que legal. Boa frase. Eu acho que a gente tem duas questões aí, né? A primeira questão é que a gente precisa ser muito responsável com esse brinquedinho aqui que a gente tem nas nossas mãos, né? Boa. E eu acho que não tem necessidade também o nível da comunicação violenta que acontece num cancelamento. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Não gostou? Não lê. Sai, para de seguir. Mas não tem necessidade de... Eu vi muito comentário raivoso ali, né? Nesse episódio. E tem um outro lado também, que é... Quando você tem uma audiência grande, você precisa tomar muito cuidado em como você se comunica. E tinha uma frase lá que era um pouco abusiva, assim, sabe? Não lembro direito. Tinha. Era um CEO numa posição, não importa quem seja, né? Hoje, na nossa sociedade, e aí o problema é o contexto. Era um CEO de uma escola de educação, que tem várias mulheres lá que são CEOs. Então, todo o contexto e a fala não deveria, não é complexo. Você tem que ter muito cuidado, porque está numa posição que não deveria dizer não deveria, né? Cuida do seu, casa com quem você quiser, com quem você não quiser, mas quando você é uma autoridade, você precisa tomar muito cuidado com o que você fala. Eu falo isso muito para os nossos clientes lá, porque num gerenciamento de crise, aí a coisa fica complexa, né? Tem gente que vai muito bem em gerenciamento de crise. A gente teve um exemplo agora da Jojo Todinho, que deu a volta por cima, né? Foi uma crise gerada muito por um posicionamento político. Mas você acha que ela estava assessorada? Com certeza, porque no dia seguinte ela perdeu um grande anunciante que foi a Avon, e no dia seguinte, semanas seguintes, ela fez um ensaio fotográfico com arquétipo, que a gente trabalha muito lá na Rugido, e aí depois de todo esse trabalho de praticamente quase que um rebranding ali, um reposicionamento rápido, ela já apareceu do lado da Avan. O cara contratou ela. Contratou ela, E então, num gerenciamento de crise, a gente tem que ser muito rápido, antes de mais nada, e ou se posiciona a falar isso mesmo, ou pede desculpa. Mas aí, se pedir desculpa, pede com coração, né? Não pede aquele, não, desculpa, mas também me interpretaram tipo errado, assim, errei, fui moleque, mas nem tanto, sabe assim? Não dá. O posicionamento, ele tem que ser forte. Se você se posicionou forte uma vez e você quer pedir desculpa, você tem que pedir desculpa. Não dá pra ser morno, né? Não dá pra ser morno. É frio, Então, assim, e aí, pediu desculpa ou se posicionou. Se pediu desculpa, tá bom, o que a gente está fazendo para remediar? Transparência, segundo ponto de uma gestão de crise boa. E um terceiro ponto é você, de fato, não repetir, né? E aí tem uma outra questão que algumas pessoas escolhem crescer no digital em cima da estratégia da comunicação polêmica. E tá tudo certo, só que aí você tem, como tudo, tem luz e sombra. E aí tem que entender se você tá disposto. Concordo. Né? Concordo. Eu vou dar um exemplo, né? Não para, mais uma vez, sem nenhum viés político, mas porque agora quem é o presidente é o Lula. Sim. O Lula tem uma primeira-dama. Aí eu vi ela fazendo um discurso na frente de outras pessoas muito expoentes no mundo, falando um palavrão lá na frente falando do Elon Musk. Se a pessoa pensar como ser humano, ele fala assim: nós estamos ofendendo o braço direito do próximo rei do mundo. Complicado. O Brasil precisa ter relações comerciais com o país. Diplomacia, Não tem como. Tanto que um dos valores... Nossa empresa fica mudando os valores dela toda hora. Um dos valores que eu quero implantar em 2025 é: contratamos pessoas com diplomacia. Porque eu sou consultoria. Você tem que ter eu preciso ter diplomacia. Com certeza. Se o cara... E assim, não estou falando de pessoas com opiniões divergentes, não. Eu estou falando do tipo, você quer ter opinião forte? Pode ter, na sua vida pessoal. Mas aqui na empresa é diplomacia. Entendo o seu ponto, posso não concordar 100%, mas tem essas alternativas. Diplomacia é isso. Sim. Senão, como que vai... É muito complexo isso. Eu lembro que na Samsung teve um momento que uma bateria estourou de um celular. Chamava Note 7. Toda vez que você entrava no avião no Brasil, o cara falava assim: se você tem um celular Samsung... Nossa. No mundo era isso, em todos os aeroportos.
A Samsung Que propaganda negativa. Né? tratou muito bem o caso. Que legal. Do tipo, todos os executivos no outro dia treinados. Então a pessoa perguntava, estou aqui lançando meu novo tablet. Aí o jornalista falava, e aquele celular? Aquele celular já está sendo tratado, vamos voltar para o tablet. E aí posicionava-se muito bem, tiraram a produção do produto, mandaram o presidente embora, mas foi um negócio assim, tipo, ninguém lembra desse negócio. Eu não lembrava. Foi um negócio muito bom ali. Mas quantos que a gente vê do Todinho, com um problema lá dentro do Todinho, recall de carro, tem um monte de outras coisas, mas uma das coisas que eu acho que é um outro exemplo que deveria ter sido, deveriam tirar o microfone, é tirar o microfone dela. Pois é. Complicado. Não, tem que ter cuidado, né, com... Tem que chamar o ministro de comunicação e falar, amigo, ajuda. Pois é. Porque as pessoas são eleitas, você não sabe o histórico, o background dela. Até o Lula ficou constrangido, ele falou assim, não, esse negócio de xingar não é nosso. Sim, pois é. Então, tem que... E o inverso, não estou falando por causa do Lula, não, porque também Sim. tinha um Bolsonaro lá que ele ultrapassava as linhas e os caras falavam, não fala, guarda, Daí né? que é tão importante um trabalho de comunicação, sabe? Porque comunicação é uma grande arma. E comunicação, você só muda a plataforma. Verdade. Seja numa apresentação, seja num evento, seja no digital, seja num story, como foi o caso que você citou agora, né, do Instagram, seja na imprensa. Só que o problema é que quanto maior a audiência, quanto maior o seu posto de autoridade, quanto maior, dependendo da plataforma, porque assim, se você diz algo na mídia tradicional, vai ter mais peso do que você falar, às vezes, dependendo da sua audiência, no digital, por exemplo. Porque a mídia tradicional ela tem esse olhar nosso, né, neurocientificamente falando, de que, pô, se alguém está lá, merece um respeito. Legal. Então, e por isso que é tão poderoso, né, você juntar a mídia tradicional com o digital. Então, é complicado, né? Comunicação, ela precisa ser assertiva. Precisa. E a gente não tem essa tradição no Brasil, né? Nos Estados Unidos, se você sentar à mesa, os pais perguntam para as crianças para praticar mesmo, né? A retórica e tal. Tá, como é que foi seu dia? Foi bom. Não, foi bom como? Me descreve seu dia. O que você mais gostou? O que você menos gostou? A gente não tem essa tradição aqui, né? Eu tento fazer com minhas filhas. Eu tento também com a minha, todos mas os dias depois eu né? falo, e aí, como é que foi o dia? E aí depois, você aprendeu o quê? E a professora falou o quê? O que foi bom, o que foi ruim? Isso é muito importante, assim, porque faz diferença, né? Faz diferença. Durante um tempo, nós fizemos 2 tipos de estudo. A gente fez homeschooling, porque ela não estava na idade ainda de escola. Então eu falei, vou antecipar um pouco. Ah, legal. Agora ela faz escola normal e tal. Mas não tinha uma matéria do homeschooling que era fazer uma apresentação no final da semana para os pais. Então ela escolhia um brinquedo, ela tinha que ir na frente, pegar um brinquedo e falar o que o brinquedo significava para ela. Era muito legal. E ela se posicionava bem, ela falava e ela ia melhorando. Eu não sei se na escola tem isso, mas você tem razão, a gente tem que ter uma cultura disso, né? Na escola da minha tem, por exemplo, o momento da assembleia e um momento onde eles precisam se colocar de forma individual e respeitar também o coletivo. E a gente escolheu a escola por conta Difícil disso. Isso, hein? Muito. Porque a gente viu a personalidade dela, a gente falou, vamos colocar porque acho que vai dar bom. E ela ainda tem outras questões, alta habilidade, enfim, TDAH. Então, para ela é bem fora da curva já, assim. Legal. Para ela o difícil é parar de falar. Entendi. Aí, nisso, ela consegue se controlar, né? Aí, nisso, ela vai treinando, né? Até onde vai legal. o dela, até onde vem do outro. Muito bom. Você viu que, recentemente, teve uma moça no avião que não deram o lugar dela? Menino, que loucura isso. Tá com milhões já de seguidores, Ela não você abriu viu? a boca, né? 1.9, 1.9, né? Nossa, eu tava 1.5 hoje de manhã. Já tá com 1.9. Você imagina? Ela não abriu a boca, ficou lá. E você viu que já teve um anunciante que pegou, que firmou parceria com ela, a Magalu. A Magalu é rápida. Elas já são geniais, assim. Ela já era um storytelling, e aí storytelling é outra coisa que eu sou apaixonada, que ela falava que ela, na verdade, ela estava plena lá, quietinha, porque ela estava escolhendo os presentes de Natal, que ela tinha favoritado no aplicativo. Achei genial. Eu não sei assim. qual é a tua, se você é da mesma época do que eu, mas esses dias eu fui dar uma palestra em João Pessoa. Esses dias não, esse ano.
E aí o cara me contratou, foi lá, vem dar uma palestra para empresários. Aí eu falei, tá bom. E aí eu fui, ele me pegou no aeroporto em João Pessoa, adorei a cidade. E ele falava assim, eu falei, qual é o seu nome? Ele falava, fulano, eu sou irmão da... Acho que a Priscila está no Canadá, um negócio assim, um dos primeiros memes. Nossa, eu fiz reportagem sobre isso. Eu estava na Época Negócios. E aí, quando surgiu isso, a gente falou, não, pera, porque eles tinham uma imobiliária. Isso mesmo. A história foi essa. Eles foram fazer um comercial, só que a menina estava no Canadá. Eu não lembro o nome dela, Patrícia, alguma coisa assim. Não lembro o nome da menina. Mas aí o jeito que eles acharam, tipo, putz, a nossa filha não tá faltando um filho aqui, foi falar que ela tava no Canadá. E aí, mas falou de um jeito foi muito... pro Brasil inteiro. Virou um meme, viralizou, foi sensacional. Eu lembro que eu entrevistei os caras na época, assim, foi uma das poucas repórteres que conseguiram entrevistar. A imobiliária deles estava bombando, estava vendendo loucamente por causa dessa viralização. Então, eu conheci Luísa. A Luísa não está aqui porque ela está no Canadá. Aí o Fantástico encerrou. O Fantástico encerrou falando assim. Que depois eu fui pesquisar, que ele falava, eu sou irmão da Luísa. Eu vou fingir que eu conheço quem é a Luísa, porque eu não lembro quem é a Luísa. Aí eu passei e fiz a palestra. O pai dele, que era o cara que falou, sentou na frente da minha palestra. E aí, todos os empresários de João Pessoa acabou quando eu estava no aeroporto voltando. Essa menina deve ser celebridade em João Pessoa. Não é mais, porque faz tantos anos e ela resolveu ser dentista. E aí ela não é mais. Mas aí entrei no Google, aí Luísa, aí eu lembrei disso, aí comecei a assistir os memes, ver o próprio William Bonner terminando o Fantástico, sei lá quem que era. Estamos encerrando o Fantástico, mas enquanto isso, Luísa está no Canadá, sabe? Gente, foi sensacional. Cara, essa história. Foi muito bom isso, né? É o poder da internet, né? É o poder da internet. Pro bem e pro mal, né? Porque as pessoas podiam ter cancelado a menina que não deu lugar, né, pra criança no avião, mas... Eu postei no LinkedIn, eu tento ser ponderado, mas ponderado com um pouco ácido. Porque se eu for só ponderado, eu não tenho uma curtida. Mas eu também não quero colocar um negócio que... Da polêmica. Da polêmica não é nem sou eu. Me dá dor de estômago de ter que entrar num negócio desse. Então eu fico um pouquinho ácido. E aí eu coloquei um comentário. Foi muito bem feito o comentário. Aí algumas pessoas me mandaram um direct, com medo de se expor. Uma pessoa mandou um direct assim, não contaram a história inteira do avião. Aí eu falei, por quê? Aí colocaram, quem é a pessoa que estava tirando a moça lá, não era aquela pessoa que estava filmando. Falaram isso. Assim, que a mãe do lado falou, não, tranquilo, é que uma comprou a briga e quis filmar. A CNN hoje saiu com essa notícia, que eles conseguiram falar com a mãe da criança e parece, de segundo a mãe da criança, não foi ela e, enfim. Aí você vai saber o quê, né? Aí a gente já pega a notícia e já posta. É complicado. E aí não é. Aí é uma mentira. Complicado. Precisamos avaliar com muita cautela. Por isso que eu falei a questão da responsabilidade de não sair cancelando raivosamente as pessoas, né? Quer parar de seguir ou quer começar a seguir, tá bom, né? Escolhas. Eu acho muito salutar hoje em dia a gente filtrar o que a gente consome de conteúdo. Porque tem muito conteúdo bom, mas tem muito conteúdo horrível por aí, né? A internet, ela deu voz para coisas maravilhosas. Nossa missão lá na Rugido é essa, né? Dar voz, ajudar a se posicionar e ter resultado usando o digital. E eu fico muito feliz porque às vezes é um médico maravilhoso, incrível, que ninguém conheceria se não fosse a internet. Só que, ao mesmo tempo, você tem o lado de sombra da coisa, que é dar voz a muita, desculpa, né, imbecilidade aí. Sabe o que eu estou pensando? Você teve muita experiência na tua carreira corporativa, né? Trabalhando em várias empresas. E aí, quando você virou repórter, você estava do outro lado, certo? Sim. Porque uma coisa é você, como cliente, querendo falar assim, ó, vou lançar esse produto, tem lá essa notícia, solta os releases. Outra coisa é você, do outro lado, escolher o que busca. Eu queria que você falasse um pouco sobre o lado de repórter. Tá. Do tipo, virei repórter. Dia 1, você busca a notícia ou você espera no computador chegando as notícias? Como é que funciona? A gente faz os dois, né? Dependendo do que... A gente tem que ler tudo
E é muito engraçado, assim, eu tive um professor que chamava Eugênio Bucci, que era um grande pensador, assim, da imprensa. E um dia, eu lembro que eu era muito nova, eu tive esse dilema, assim, poxa, mas e aí, né? Ele falou assim, olha, o grande compromisso do assessor é com a empresa e do jornalista com a sociedade. Mas é muito louco, porque mesmo quando eu era PR, quando eu era assessor, eu sempre tive esse olhar de como que eu posso servir... Servir é um grande pilar para a gente na Rugido, né? Como que eu posso servir o leitor? O que eu tenho certeza que eu vou mandar para esse jornalista que ele vai falar, cara, meu leitor vai adorar saber sobre isso. Então, ter esse olhar dentro das empresas é um olhar jornalístico ali. E poucos assessores, modéstia à parte, ali... Porque uma coisa é a empresa, o que ela quer falar. Outra coisa é o que... Cara, como que eu vou servir a sociedade? E aí você concatenar os dois, sabe? Difícil, virar e isso, falar assim, ó... Tá bom, você quer aparecer de uma forma positiva, só que para isso, eu preciso falar sobre isso aqui. Você topa? Topo. Pô, isso aqui é notícia, vamos falar disso? E, às vezes, eu tive a oportunidade de... Eu nunca conheci pessoalmente, mas na época que eu atendia o Banco Real, por exemplo, o Fábio Barbosa, ele era presidente. E ele falava assim... Às vezes, a gente queria muito anunciar uma coisa para a imprensa. E ele falava assim... enquanto a gente não for, a gente não pode anunciar, né? Ser antes de parecer ou de aparecer. E isso era genial, foi uma grande escola para mim, foi uma grande lição para mim, porque de fato isso funciona tanto para o digital quanto para PR. E aí quando eu saí de PR para redação, né? Esse dia a dia ele é muito dinâmico. Então, primeiro, a gente tem que saber tudo que saiu na imprensa, porque muitas vezes você tem que repercutir aquilo. Então, você tem que dar sequência para aquilo, se não saiu no seu jornal, na sua revista, etc. Ou você tem que achar um outro viés daquilo. Geralmente, um outro viés, né? Então, você tem esse trabalho, antes de mais nada, de não estar fora do que está rolando, e depois você tem o trabalho do que a gente fala das matérias especiais, das reportagens especiais, ou do furo. Para isso, você tem que cultivar as suas fontes. Então, aquela pessoa com quem você fala sempre, o tempo inteiro. E aí, você pode ter um pequeno furo, um grande furo, né? E aí, por exemplo, para quem cobriu política... Eu lembro que era um olhar muito sublime, às vezes. Então, teve uma reportagem que eu fui fazer, que eu fui entrevistar o Fernando Henrique, ex-presidente já na época. Eu estava cobrindo a campanha presidencial. Acho que era Serra, Dilma e Marina, os principais. E aí, a gente viu que o Fernando Henrique não estava aparecendo na campanha que tinha sido gravada do PSDB. E aí, a gente falou, pô... Tá rolando um fogo amigo ali, estão isolando o FHC. Por quê? E aí eu tive a missão de ir lá no evento onde o FHC estava falando, e aí depois chegar e falar, presidente, por que o senhor sente que o senhor está sendo isolado no PSDB? Putz, imagina, né? E ele falou o quê? E eu admiro muito o FHC, enfim. E ele deu uma chapuletada lá no falou? dia assim. Eu não lembro o que ele respondeu, mas ele respondeu bem bravo, né? Ele Mas tá eu precisava de uma velhinho, aspas. né? Agora deve estar muito mais, né? Porque faz tempo essa campanha presidencial. Mas, enfim, achei ele genial, respeito muito. Não tenho político de estimação, que eu já cobri política, né? Quem cobre política não tem muito lado, assim, a gente fica meio neutro. Então, eu precisava das aspas dele e consegui. Nem lembro o que ele falou, mas eu lembro que eu fiquei muito nervosa, porque, pô, né? Mas ele falou a verdade? Ele deu uma saída pela direita, não é bem assim e tal, não tem nada a ver, alguma coisa assim. Porque ele até hoje, né, uma figura muito respeitada dentro do PSDB. Aliás, ele consegue ser respeitado por todos os partidos, né? Uma das poucas figuras na política. Então, o Temer é assim isso. também. Porque ele é um grande articulador, né, nos bastidores. Por Eu mais gosto que do ele não Temer. tenha essa imagem, talvez, assim, na grande... Para a audiência, né? Não tem uma imagem forte, uma marca forte. Mas ele, para quem acompanha ali os bastidores, sabe que ele é um grande articulador, assim. Ele é? Que legal, bacana ouvir isso. E aí, depois que você trabalhou com bastante tempo como repórter, você resolveu empreender novamente. Quer dizer, empreender pela primeira vez. Pois é. Então, eu fiquei grávida. E aí, na época, eu falei assim... Acho que eu vou voltar para a comunicação corporativa. Eu estava em redação.
Falei, acho que eu vou voltar para comunicação Que ano foi isso? corporativa. 2012, 2013, né? Que eu engravidei em 2012. A Bia nasceu em 2013. E aí eu falei, vou voltar para comunicação corporativa porque eu tenho mais estabilidade, né? E agora vou ser mãe, etc. E aí, na época, eu estava casada e aí meu marido, na época, falou assim, não, vamos empreender. E aí eu falei, ai, meu Deus, empreender no quê? Aí a gente fez um grande plano de negócios lá, ficamos 1 ano estudando. E aí, loucuras da vida, a gente resolveu abrir um varejo de moda. E aqui foi uma grande escola, mas assim, não nasci para o varejo. E nessa de abrir um varejo no Brasil, que é super competitivo ainda, hoje mais ainda, né? Com as grandes fast fashions aí chegando, internacionais e tal. Mas na época já era desafiador e 2013 teve uma grande crise econômica. E aí chegou uma hora e falei assim, bom, eu faço marketing da esperança, né? Sento e espero o cliente entrar, ou eu faço comunicação, que é o que eu sei. E aí eu comecei a fazer comunicação no digital, comecei a aprender, comecei a estudar e começou a dar muito resultado. E os empresários do bairro falaram, o que vocês estão fazendo aí? Que vocês estão vendendo tanto pela internet? E aí eu comecei a entender, deixa eu entender o que eu estou fazendo. A gente começou a fazer consultoria para as pessoas, então montava uma estratégia e ensinava a pessoa a operacionalizar ali a estratégia. Só que aquilo, eu falei, tá, mas eu não consigo escalar esse negócio. Aí virei infoprodutora, e aí bati Black, bati no Hotmart, né, que é um prêmio lá que eles têm para quem alcança um número X de comissão, enfim. Só que eu sabia que aquilo era muito... Viver de lançamento é muito puxado, porque você tem que estar sempre na frente da câmera, Concordo. Você não pode ficar doente, tem uma série de coisas que eu, como mãe ali, falei assim, cara, chegou uma hora... Falei, tá, o que eu quero fazer? Poxa, esquece os boletos, né? Que todos temos. O que eu quero fazer? Eu falei, eu gosto mesmo do bastidor. Eu gosto mesmo de apoiar, servir. E voltei, de alguma forma, né? Construir a Rugido. E aí, a Rugido começou muito focada no digital. Então, como que a gente ajuda as empresas e marcas, pessoa física, pessoa jurídica, empresário executivo C-level, empresas a terem voz na internet. Ou seja, conseguirem ganhar visibilidade. Porque, antes de mais nada, você tem que ser visto, né? Eu costumo dizer que é um funil. Primeiro você aparece, né? Primeiro você é visto. Então, primeiro a pessoa começa e aí a pessoa começa a te considerar, ou seja, começa a te seguir nas redes sociais, começa a acompanhar seu conteúdo, para depois ela confiar, para depois você converter. Então, esse funil a gente começou a montar, a gente tem muito uma visão de negócios. Então, eu costumo dizer que nem tudo que viraliza posiciona ou vende, ou ajuda a vender. Seja vender a sua marca como carreira, ou seja, vender o seu produto, o seu serviço. Então, a gente tem muito cuidado, às vezes viraliza. Tem post de cliente nosso que viralizou loucamente no LinkedIn. Mas a gente trabalha muito com esse mix de conteúdo. E aí, a ideia foi essa. Eu comecei a empreender meio que num caminho natural, assim. Para mim, foi muito natural. E aí, eu olhei e falei, essa é a minha paixão. E aí, quando eu comecei a Rugido, a gente começou... home office, e por que Rugido? Porque é o que o leão usa para se posicionar. Primeiro que eu gosto muito da história da Alcateia dos Leões. Porque tem uma parceria muito forte entre as leoas que saem para caçar em bando. É o único felino que as leoas saem em bando para caçar. E aí elas voltam, servem o bando e depois elas comem. Então eu acho esse servir muito legal. E a parceria, porque enquanto isso então, o leão fica lá cuidando do território. Caça, então. Ele não caça, ele fica cuidando do território. E o rugido é o meio que ele é a ferramenta dele para se posicionar. Sai daqui, que aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu. Aqui esse é o meu quadrado aqui, né? Meu pedaço aqui. E é isso que a gente faz para os clientes. E as leoas, elas saem e o filhotinho fica com o pai? Fica com o pai. O leão cuida de todo o bando ali. E elas saem em bando para caçar, elas saem juntas. Então, assim, eu vi isso e eu falei assim, nossa, fez tudo. A gente começou a falar nisso durante a pandemia, tinha muita cliente minha, muita aluna, que comecei a fazer live, e aí começou a brincadeira do, nossa, você é fera, você é fera, você é fera. E aí, quando eu resolvi montar a empresa focada em comunicação, eu falei assim,
putz, tem que ter essa coisa do porque tem um valor muito forte pra gente que é a força. Você tem que ser muito resiliente para estar no digital, postar e ter um posicionamento forte. Então, a coisa da força, tanto no posicionamento quanto na resiliência, a questão do servir. Então, rugido pra mim, eu falei, putz, e comunica, né? Porque é isso. Só que a gente sabe também que não adianta fazer barulho sem ter estratégia. Não adianta simplesmente aparecer. Então, por isso que nossa missão lá é essa. Legal. Como que você consegue cliente? Olha, muito por indicação, muito. Assim, eu digo que hoje ainda a gente não consegue ter um comercial estruturado. Tentei, não deu certo, porque sempre o comercial volta para mim. Então, eu participo de alguns grupos de empresários. E aí, também vem desses grupos que acabam conhecendo. Muito em palestra, evento. Então, acabei de voltar de BH, dei 2 treinamentos lá. Um, na verdade, para a equipe interna de um cliente meu que acabou chamando outros clientes. E aí, acaba conhecendo o trabalho. Aí você dá o treinamento do quê? De gestão de reputação. Gestão Principalmente de reputação. no online, né? Então, que é o nosso trabalho. Porque, antes de mais nada, para ter reputação, qual que é a diferença, né? Imagem é aquilo que a pessoa entra no seu Instagram, vai ter uma imagem de você. Se ela começa a te seguir, a consumir o seu conteúdo, você vai ter uma reputação com essa pessoa. Reputação é o que a gente fala de alguma marca quando ela não está na sala, né? Então, tipo cultura. Exato. Então, assim, reputação você vai construindo por meio de uma imagem que você precisa imprimir ali o tempo inteiro. Concordo com o negócio de reputação. Reputação é muito importante. É difícil, uma vez perdida a reputação. Eu tenho exemplos de que eu vejo na internet. Quando aquele jogador de futebol que saiu com uma pessoa, não sei se era prostituta ou se era um travesti, esqueci o nome. Ronaldo, né? Ele não perdeu a reputação. Ele conseguiu corrigir aquele negócio lá. Aí depois ele... Mas você imagina que trampo. Pois é. Que trampo, você é uma marca. E ele cortou um dobrado na época, assim, né? E você é uma marca e você bota a pessoa lá, a pessoa dá uma dessa. Exato. É bem complicado. E para a marca, assim, para a empresa que hoje, agora falando, né, de marketing, de influência, quando você escolhe um embaixador para sua marca, um influenciador para representar a sua marca, tem que ter um match muito forte ali de valores, né? Do que essa pessoa vai representar a sua marca. Então, faz todo sentido quando a Avon, por exemplo, cancela o contrato com a Jojo Todinho, porque você não está mais representando os nossos valores e o nosso público se sentiu, que era sua audiência, se sentiu ferido. E faz todo sentido a Avon ir lá e falar, e abraçar, e falar assim, beleza, vem cá que estamos junto. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tem vários casos, E pro outro lado também é complicado, porque eu lembro de uma influenciadora que fez publi para um grande supermercado e aí morreu um cachorro no estacionamento desse supermercado e depois foram cobradas a influenciadora na internet. Mas como assim você está fazendo publi para essa marca? Então, é muito complicado. Por isso que eu ainda acho que, assim, os melhores embaixadores para a sua marca, no caso de uma empresa, é o fundador, são os diretores... são os C-levels, quando é muito grande, né? Antes de mais nada, no pequeno é o fundador, é o presidente, é o dono. E quando cresce, os C-levels também são ótimos embaixadores. Tem pesquisa que diz que o time gosta de ver o seu líder nas redes sociais. Se não me engano, mais de 80% respondeu uma pesquisa falando que, eu gosto de ver meu líder nas redes sociais porque eu sinto que tem uma transparência ali. Então, tanto do ponto de vista de marca empregadora é legal, quanto do ponto de vista de engajamento de equipe, quanto do ponto de vista de criar uma reputação no mercado, quanto do ponto de vista de gerar negócios. Então, quando você consegue transformar o seu time, falando de empresas maiores, né? Quando você consegue transformar o seu time de C-level em embaixadores da sua marca, você está multiplicando a sua vitrine. Legal. Né? Muito bom, adorei. A gente está chegando para o final, mas eu vou fazer um popurrí com você, tá? Eu vou falar algumas marcas, vou falar alguns influenciadores. Meu Deus do céu. Você vai dizer para mim assim, gosto, o posicionamento está certo, eu mudaria o posicionamento, tá bom? Tá bom, beleza. Beleza? A Adib se mede.
É super estratégico. Já entrevistei, inclusive, num evento que ele estava, e é proposital. É um orgânico, ele tem cara de... Parece que ninguém fez nada, que é ele mesmo que posta, mas não é, no fim do dia. Mas não é para todo mundo. Esse é o problema. As pessoas acham que, então eu vou copiar o João da CIMED, o Adib da CIMED, e vai funcionar para mim. Nem sempre a grama do vizinho é verde, às vezes ela é sintética, sabe? Então, precisa tomar cuidado, porque a comunicação dele é bem focada em ostentação, porque conecta com o público dele, tem a ver com o que ele prega ali, né? Mas não é para todo mundo que serve. Então, por exemplo, se eu não tenho uma promessa de transformação de vida, né? Ou se o meu público ele é XYZ, pode ser que mostrar esse universo, né, e assim, zero julgamentos de valor aqui. Do ponto de vista totalmente tático, estratégico, para ele funciona. Não é para todo mundo que funciona a comunicação da ostentação, assim, e com essa cara quase orgânica. Tá bom. Nubank. É uma marca muito... Os caras são muito geniais, né? Eles começaram a crescer com micro-influenciadores, hoje viraram o que eles viraram. Você tem a... esqueci o nome dela. A Cris... Gente, me fugiu agora sobre o nome dela. A CEO dela. A CEO, E que acabou de ganhar um prêmio de uma das mulheres mais influentes da Forbes internacional. E cara, carrega a marca. E é exatamente isso que a gente falou agora, né? Ela resolveu virar o rosto da marca para ajudar, para humanizar a marca. E falta muito isso nas empresas, assim. Falta as empresas botarem seus executivos para humanizar a marca, para gerar mais conexão. Porque no fim do dia... Tem muita gente que fala assim, mas eu sou uma empresa B2B. Cara, não interessa. Por trás do B tem um C. E a gente confia, pessoas se conectam com pessoas, eu falo essa frase desde 2016. Por que isso? Né? Porque pessoas confiam em pessoas. E confiança é a grande palavrinha mágica para a gente vender. Legal. Então, eu acho geniais, assim. Havan. Putz, é uma marca que eu não acompanho tanto, mas é uma marca autêntica. Goste ou não goste, concorde, não concorde, é uma marca autêntica. Também já passou por crise, né? Soube gerenciar a crise. Já ouvi dizer que quem trabalha pessoalmente com o dono tem uma conexão muito forte com ele, tem valores muito... Então, assim, não adianta você querer parecer uma coisa que você não é na internet ou na imprensa, ou na comunicação. Quando você é genuíno, verdadeiro... Você pode até passar por uma crise, mas as pessoas vão perceber que, tipo, tá bom, legal. Aquilo é você. Rony na reserva, mas depois do Rony. E mais genial ainda, eu achei. Porque ele tá conseguindo se reinventar. É uma pessoa que eu acompanho muito. Acho ele incrível. E, você tá escolhendo isso, é difícil, né? Porque você tá só escolhendo gente... Então, assim, eu vejo que ele tá conseguindo se reinventar. Ele usa muito storytelling. Então, no LinkedIn, ele começou a contar a história de como que ele criou a marca, como que ele chegou onde que ele chegou, e sempre falando do ponto de vista de marketing e comunicação. Então, é sobre isso, você usar as ferramentas, e ele usa muito o storytelling. Ele está apaixonado com a revolução da inteligência artificial, então ele também está compartilhando isso. Eu vejo que é muito ele ali, sabe? Legal. Muito bom. E para finalizar, tem um exemplo que é um exemplo político, mas não é nosso. Eu queria que você, do ponto de vista de jornalista e pessoa especializada em relações públicas, como você vê o posicionamento do Putin, Rússia, e do presidente da Ucrânia? Você acha que eles se posicionam bem ou não? Você acha que o que o público em geral lê, fala, cara, eu acho que cada um tem seu jeito, ou acho que esse cara está se posicionando muito errado? O que você, com uma visão técnica, analisaria? Olha, o Putin, ele é muito estratégico, né? Então, assim, não foi à toa que teve, se não me engano, teve Olimpíadas lá, um pouco antes da guerra, né? Por quê? Porque aí eu atraio a atenção do mundo e eu ganho uma simpatia, pelo menos uma simpatia ali. Então, aquilo lá não foi à toa. Isso chama-se construir narrativa. A gente tem que aprender a fazer isso tanto como líderes, internamente, como na comunicação. Então,
qual que é se você não contar a sua história, alguém vai contar. E como que você tá... E aí a pessoa vai escolher o viés dela, vai escolher os recortes dela. Então, a gente precisa aprender a construir narrativa, né? Que história que eu quero contar? Então, ele foi. Gosto ou não gosto também, né? Não vou dizer que eu tô feliz com a guerra na Ucrânia, que eu acho bonito, não acho. Mas dentro da personalidade lá dele, para dizer, né? Não cair numa deselegante aqui. Ele é extremamente estratégico. E aí, além dele ter feito essa história das Olimpíadas e etc., você tem outras questões aí envolvidas que ele sabe muito bem manipular a imprensa, né? Então, se ele não gosta, ele simplesmente some com a pessoa. Dá assim, desse jeito. Mas se a gente vai para o Zelensky, você acha que ele conseguiu sair de comediante para presidente? Poxa, muito bem, cara, né? muito bem, né? E assim, Teve usando o arquétipo, né? uma narrativa lá de herói misturado com cara comum. Para quem conhece um pouco de arquétipo lá do Jung, a gente usa muito o arquétipo, assim, saindo da era do produto, a publicidade foi lá e roubou os arquétipos para o marketing. A gente hoje também usa isso na comunicação, que é um jeito de você empoderar a marca quando é uma marca pessoa física e humanizar quando é uma marca empresa, né? Pessoa jurídica. Então, ele, juntando esses dois arquétipos lá, do herói, da pessoa comum, poxa, ele conectou muito, o mundo inteiro, mandou bem. Agora, um pouco com o esquecimento da guerra, eu acredito que ele muito se salvou ali, graças a isso também, graças à repercussão mundial que ele teve, que chegou um momento que as pessoas falaram, acho que o Putin deve ter pensado assim, não posso sumir com esse cara, né? Não posso... Que senão aí eu vou afundar aqui as minhas relações diplomáticas com o mundo, que já não estava numa situação muito boa. Então, os dois são muito bons ali, muito estratégicos, mas o Zelensky, se eu tivesse que dizer assim, pô, o cara que saiu de comediante numa posição que está ali quase subjugado na guerra, conseguir fazer o que ele fez, genial, né? Atrair investimento. Atrair investimento. Para comprar míssil. Pois é. Então, eu vejo que, assim, entre os dois, ele teve que aprender bem mais rápido, né? Cortou um dobrado maior ali. E se saiu muito bem. Olha a importância da comunicação, né? A comunicação, vence ela guerras. pode vencer guerras. Exatamente. Eu sempre disse isso e você acabou de tirar aqui. É exatamente isso. Ela pode te ajudar a ganhar uma guerra, ela pode te fazer perder uma guerra, seja pequena ou batalhas, né, nossas no dia a dia. Então, é sobre isso. Para finalizar, aí é com você. Qual é o último recado? Você acha que existe uma possibilidade de aliar o teu trabalho com inteligência artificial, ou ele é uma ameaça para outros especialistas ou não é ameaça? Qual é a tua visão na inteligência artificial? Eu sou apaixonada por inteligência artificial. A gente usa muito na Rugido, só que a gente usa com estratégia. Como tudo, né, tem o positivo e o negativo, tem luz e sombra. Se você não souber usar, você vai ser mais um falando um monte de bobagem na internet. Legal. Agora, do jeito que a gente usa lá, a gente usa com profundidade, criando agente, com estratégia. Então, assim, pô, eu tenho mais de 20 anos de comunicação. Você pode criar o agente do CEO da empresa que você atende, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem agente para tudo lá. Para financeiro, estrategista, para tudo, para dar ideia para gente. Eu tenho um mentor lá que eu construí. Que legal. Então, a gente cria agente para tudo, porém, precisa de muita curadoria. Precisa. Então, hoje, os meus jornalistas, eles não atuam como repórter, eles atuam como editor. Isso aqui não tá legal. Esse gancho não tá bom. Eu preciso que mude isso aqui tá muito parecido com o que você criou antes. Então, eu vejo que a gente precisa subir a barra na carreira. E é isso. E o meu cliente sempre vai ser meu cliente, porque ele não tem tempo. Ele não tem tempo para conseguir construir do jeito que eu vou construir, com a estratégia que eu vou construir, seguindo mix de conteúdo, posicionamento. Então, a gente não tem medo. Quando começou a surgir, eu falei, cara, ou eu aprendo esse negócio e a gente abraça, ou a gente vai ficar fora em muito pouco tempo. E, Dani, como faz para as pessoas conectarem contigo? Qual é a tua principal rede?
Instagram, @Dani Almeida, mas também estou no LinkedIn, Dani Almeida Oficial. A gente gera muito conteúdo tanto no LinkedIn quanto no Instagram, são 2 redes que eu sou apaixonada. A gente tem o podcast também, que chama Rugido Cast, que está no YouTube, no Dani Almeida. E no Spotify também. A gente está cresceu loucamente esse ano, assim, 76%. Inclusive, depois vou te fazer um convite para ir lá. Vamos lá, com o maior prazer. Aí eu conto a minha história daqui. Exatamente, é isso. Muito legal, adorei bate-papo contigo. Você é uma pessoa enérgica, né? Obrigada. Então você tem história pra caramba aí. Não consegui nem te interromper mais. É muito legal. Eu teria uns elementos surpresos para te perguntar sobre o posicionamento, mas depois, com a câmera desligada, eu te pergunto. Então tá bom. Tô curiosa já. Muito bom, eu tenho certeza que você gostou. Encaminhe esse episódio com o teu gerente de marketing, com o seu diretor de marketing, para você que precisa melhorar e se posicionar. Lembre-se, a gente aprendeu com a Dani aqui, uma narrativa, um posicionamento, dependendo da comunicação, teu storytelling é capaz de vencer uma guerra, certo? Exatamente, é isso. Muito bom, muito obrigado, Dani. Obrigada a você pelo convite. Foi um prazer muito grande, viu? Obrigada. Finalizamos mais um Papo de Expansão, junto ao nosso convidado mais que especial e nossos patrocinadores especiais, Panelaço Pet e ICS Group. Nos vemos no próximo episódio. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.